Mas estamos de volta. O placar foi mínimo, né? Mas valeu pelos 3 pontos. Na estreia no Campeonato Mineiro, o Cruzeiro venceu a URT por 1-0 no Mineirão. A gente transmitiu esse jogo e eu já aproveito para convidá-lo para quarta-feira, o Galo contra o Minas. Você ouve na Band News pelos 89,5 ou pelo bandnewsfm.com.br. Se você assiste, gosta dos Donos da Bola, se ligue também nas transmissões da Band News. Eu narro na quarta ao lado de Léo Gomide, de Mara Oliveira e todo o timaço Band Bola. E você vê agora nos Donos da Bola como é que foi o jogo. Veja aí. O troféu do Campeonato Mineiro já estava lá, na beira do gramado. Uma motivação para os cruzeirenses numa temporada cercada de expectativas. Promete e vai ser melhor ainda, né? Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro, deixar o Mineirinho para a América aí. 2014 é melhor ainda. É promessa de títulos e alegria para a torcida celeste aí. É goleada, claro, Cruzeiro 5-0 aí, vamos curtir demais. Dentro de campo, os jogadores tentaram fazer valer o favoritismo. Tudo bem, a URT assustou neste lance. No mais, só deu o Cruzeiro, mas algo não estava tão calibrada na Raposa. A mira, olha aí o caminhão de oportunidades perdidas na primeira etapa. O Ricardo Goulart fez boas jogadas, mas errou nas finalizações. O Souza teve chances de marcar. O Everton Ribeiro tentou. O Dagoberto também não foi feliz. Parecia que não era o dia do Cruzeiro. Mas a pressão, a insistência do Cruzeiro teve resultado ainda no primeiro tempo. Ricardo Goulart tirou o azar cruzeirense do jogo e fez o primeiro gol da equipe na temporada. O ritmo do segundo tempo foi o mesmo. Pressão cruzeirense e falta de mira, azar. O certo é que foi a consagração do goleiro Juliano. Grandes defesas como neste cabeceio de Bruno Rodrigo e nesta bomba de Lucas Silva. A gente sabe que o time do interior vem aqui quando não consegue impor um ritmo. Sabe que ou sai com uma goleada ou o goleiro sai como melhor em campo, né? Saí com a derrota, mas fico feliz pelo prêmio melhor em campo. O Marcelo Moreno, que fazia a reestreia com a camisa do Cruzeiro, também parou em Juliano. Infelizmente não consegui, mas aos poucos a gente vai se entrosando com o grupo, que é a intenção que eu tenho no momento também, com a conversa que eu tive com o professor. Então aos poucos para ganhar meu espaço e poder mostrar meu futebol. Fábio também apareceu, mas quase virou o vilão neste lance. A torcida da URT pediu pênalti. No jogo das chances perdidas, o gol solitário de Ricardo Goulart valeu por muitos. Claro que, assim como torcedor, gostaria de ver muitos gols também, de ver mais gols por tudo que nós criamos. Mas é um processo, a gente está consciente que é um processo que vai ganhando mais ritmo, vai ficando mais solto, a jogada sai de forma mais natural, né? E a movimentação também. Então, em algum momento, lembrou o Cruzeiro do ano passado, toques rápidos, saída rápida, mas pecava um pouquinho na hora de finalizar, na hora de fazer a última jogada, mas não demos tantas chances ao adversário, a não ser essa bola do primeiro tempo e agora no final, que houve um descuido também que a gente precisa corrigir. Muito bem, o técnico Marcelo Oliveira falou que me chamou a atenção ontem, inclusive na coletiva do técnico do Cruzeiro, foi que ele falou de empenho, de vontade várias vezes. Ele citou essa palavra, mais precisamente a palavra vontade. Olha, se o time tiver vontade, a gente consegue melhorar. Se o time tiver vontade, a gente consegue marcar melhor e não deixar o adversário jogar e tal. Você acha que faltou e por isso chamou a atenção dele? Passa pela questão do desinteresse, por ser um jogo de Campeonato Mineiro contra o RT na primeira rodada, os times entram em campo meio Cadu Doné, modorrentos. Você acha que é mais ou menos por aí, Dimara? Boa tarde, Dimara, tudo bem? Boa tarde para todo mundo. Você gostou, né? Gente, vocês não têm noção de a gente vai mostrar os bastidores. Desmanchou uma cortininha de maneira, né? Dentro de... E você foi muito bem na Band News quando você
chamou atenção para essa questão que o Marcelo falou, vontade, né? Até, não é que o treinador disse que o Cruzeiro entrou sem vontade, é a questão do ritmo que tem o seu peso no primeiro jogo, é a questão do que o adversário apresenta, que às vezes não faz com que você tenha tanto empenho, e isso é inconsciente. Mas eu acho que a gente tem que chamar atenção para o seguinte, foi o primeiro jogo, a gente comentou na Band News, eu comentava com o Cadu agora, o volume de chutes a gol do Cruzeiro foram, né, vários. O único jogador foi o Bruno Rodrigues, foi o que não chutou a gol, exceção do goleiro Fábio, obviamente. Também se quisesse ter ido na frente, era capaz de ter chutado também. Então, esse volume de jogo mostra que o Cruzeiro continua dentro da sua linha, que é a linha ofensiva, é a linha que trabalha muito bem o meio-campo. Acho que talvez o posicionamento ali do Everton Ribeiro, acho que está meio confuso com o lateral. Muitas vezes a gente viu ali uma certa dificuldade, mas a gente tem que ressaltar o seguinte: Everton Ribeiro voltou o tempo inteiro para marcar. Coisa que o Everton até ressaltava na transmissão, o Dagoberto não fez da mesma forma. Então são pontos que a gente vai tirando desse jogo. Mas para um primeiro jogo, para uma primeira apresentação, o Cruzeiro mostrou que a força dele ofensiva continua a mesma. E as opções? Quando entra um Júlio Batista, quando entra um William, gostei de ver o Marcelo Moreno da forma como ele entrou. O Marcelo Moreno é um jogador que abre espaço, que tem uma arrancada diferente, são opções interessantes. Por enquanto dá para a gente ver por este lado. Que ressalte a questão do Juliano, o goleiro da URT, mas também foi o primeiro jogo dele e tem uma motivação diferente de se enfrentar o Cruzeiro no Mineirão. Dá pra gente olhar ele aí com mais carinho nos próximos jogos no Mineiro. Ô, Cadu, chamou sua atenção, em primeiro lugar, parabenizar a questão do Egídio, porque eu vi o Egídio chegando muitas vezes à linha de fundo para tentar... Não é que ele foi acionado muitas vezes, mas quando ele foi, ele tentou a linha de fundo para cruzar. Ele parou com aquele negócio de fazer o facão, como dizem. Né? Afunilar. Afunilar. Então ele levava a bola para a linha de fundo e cruzava. E lateral tem que ser assim, que é o que o Ceará também fez várias vezes. Agora, chamou sua atenção, Cadu, pelo aspecto negativo ou positivo do Cruzeiro arriscar tanto de fora da área com as batidas de meia e longa distância. Porque o Cruzeiro era um time que vinha tocando bola muito rapidamente e as finalizações do Cruzeiro aconteciam muito dentro da área. E o Cruzeiro ontem foi um time um pouco diferente em relação ao que a gente viu no ano passado. Um time que batia de meia e longa distância. Isso chamou a atenção e se chamou, foi de forma positiva ou negativa, Cadu? Boa tarde. Boa tarde, Everton. Boa tarde a todos. Chamou de forma positiva porque o Cruzeiro enfrentou uma retranca e quando você está diante de um time assim, a estratégia de chutar de fora da área é muito importante. Se o Cruzeiro não tivesse feito isso, provavelmente boa parte da imprensa estaria dizendo: pô, quando você enfrenta uma retranca, você tem que fazer duas coisas: atacar pelas pontas, abrir o jogo e chutar de fora da área. E o Cruzeiro até fez as duas coisas. Não acho que a apresentação do Cruzeiro foi espetacular, não foi brilhante, não foi do mesmo nível apresentado no segundo semestre do ano passado, mas não foi ruim também. O Cruzeiro fez um bom jogo, um jogo ok. Teve volume muito grande, criou muitas oportunidades, foi bem melhor do que o adversário o tempo todo. A URT teve duas chances esporádicas, ambas no primeiro tempo, aquela bola na trave no comecinho do jogo e um outro lance perigoso ali que o Fábio foi bem no primeiro tempo. Fora isso, não teve grandes oportunidades. O Cruzeiro teve um número de finalizações elevadíssimo e é o que eu disse, fez uma partida ok, não foi brilhante, mas também acho que o Cruzeiro não merece críticas, sabe, Everton? Não tem nada para ser criticado, né, Cadu, pra avaliar com relação à atuação de ontem, não só porque é muito cedo, isso é um dos fatores sim, como você colocou, mas também porque fez ali, foi bem. A gente vê nos outros estaduais, os times grandes, nos primeiros jogos, não apresentaram nada demais, de fato jogaram mal, até com dificuldade de conseguir o resultado. O Cruzeiro, se não fosse a boa atuação do goleiro Juliano, poderia ter vencido por 3-4-0 tranquilamente. Uma finalização, por exemplo, do Lucas Silva de fora da área foi espetacular, sensacional. O Juliano fez uma defesa daquelas épicas assim, algumas finalizações até dentro da pequena área. O Cruzeiro perdeu o gol, então acho que o Cruzeiro foi bem. A Dimara falou um pouco do Dagoberto, não sei se foi você ou Dimara, que ele não voltava tanto para marcar. Não voltou mesmo, vocês têm razão, mas eu acho que no caso de ontem era até uma orientação do Marcelo Oliveira. Eu não acho que foi o Dagoberto que fez isso por preguiça ou por entender que o jogo não era tão importante. É aquela história de que não é um adversário tão forte, que não vai atacar tanto, que um dos homens de frente pode ficar mais livre para acompanhar o Borges, para puxar os contragolpes. Não estou dizendo se está certo ou errado, mas agora, eu acho que só uma pequena questão aí. É que o adversário realmente, tecnicamente, não era tão forte. Mas o Cruzeiro sente falta do Newton demais. Ah, com certeza. E aí o é impressionante como o Cruzeiro sente falta do trabalho
do Newton. Por quê? Você viu o Bruno Rodrigues e o Dedé trabalhando intensamente ontem. A bola chegava muito fácil à defesa do Cruzeiro. Se a URT tivesse um pouco mais de qualidade, mas mesmo assim eu vi uma URT bem interessante. Eu vi algumas peças interessantes na URT, gostei muito dos laterais da URT, se apresentando, jogadas de ultrapassagem, time veloz, gostei muito da URT. Mas se tivesse um pouco mais de qualidade, poderia inclusive ter atrapalhado a vida do Cruzeiro ontem. Agora, no fim do jogo, um lance polêmico envolvendo o goleiro Fábio e o atacante Heraldo chamou a atenção e deu o que falar. A gente vai ver agora, Bruno Rodrigues atrasa a bola para o Fábio, vocês vão mostrar ou prefere mostrar a minha imagem? Ah, vou mostrar, beleza. Eu achei que vocês queriam me mostrar na tela aí. Olha aí o Fábio, ó. Isso aí, Fábio, se liga, Fábio. Foi bom acontecer isso para você entender que não tem que fazer isso, não. Bola chegou, dá um bico. Joga simples, joga humilde. Fábio dominou, o Heraldo veio na corrida. O Fábio tentou dar uma finta, puxar para a corrida, e ali, para mim, houve o pênalti, né? Só que o árbitro estava na intermediária contrária e não ia enxergar um pênalti. Para mim, houve pênalti. Olha lá. Você achou pênalti? O jogador tomou a frente, o Fábio veio, fez uma carga nas costas do jogador, o jogador caiu e, para mim, o pênalti aconteceu. Tem gente que diz que não houve. Para mim, aconteceu o pênalti. Eu acho que não foi pênalti, não. Tomou a frente, o Fábio veio e forçou. E o Fábio parou no lance, inclusive. Não, até porque ele ficou atento. Parece que ele meio que assustou. Ficou atento, aguardando a marcação do árbitro. Sim, parece que ele meio que se assustou ali naquele momento. Mas a gente teve chance. Esse ângulo da nossa câmera, ele dá essa impressão mesmo de que ele teria tocado. Mas eu tive chance de ver por outros ângulos que o árbitro também não teve chance de ver. Apesar o árbitro não vê por outros ângulos, né? Apesar dele ter errado, pelo menos ter tido uns 5 erros mesmo definitivos nesse jogo. A arbitragem foi muito ruim, a arbitragem horrorosa. Eu achei muito ruim, achei que ele ia inverter algumas situações e outras. O Dagoberto mesmo teve um lance muito violento, ele nem vermelho não deu, no amarelo não alertou, não fez nada, então assim, ele deixou rolar um pouco a situação, mas neste lance aí, por ter visto de outros ângulos, eu acho que não foi pênalti. A impressão que tem é que o Fábio toca nele, mas depois você vai ver que realmente ele tocou nele. Presta atenção na imagem. É diferente. Presta atenção na imagem. Olha lá, o atacante ganha a frente, o Fábio vem e atropela o cara. Não, mas agora me diz uma coisa. É um encontro, se acontece isso no meio-campo, ele marca? É um encontro, Se acontece no meio-campo, ele marca. Não marca. Então na área tem que marcar. Isso é fato. E não tem dessa, não. Eu não marco isso em lugar nenhum. Marca. Alguns juízes podem marcar, mas eu não acho falta em lugar nenhum. Marca. Se é no meio-campo, ele marca. Teve um lance, inclusive, no finalzinho dos melhores momentos que a gente acabou de mostrar, que o Bruno Rodrigues fez a mesma coisa no jogador, me parece que no Léo Mineiro, e o árbitro deu. Então, para mim, nessa questão... ele errou nesse lance. Agora tem um detalhe. Teve um pênalti também, nós não temos esse lance no detalhe, mas teve um pênalti no Borges também que ele não deu. Aquele eu achei que foi pênalti. O do Borges eu achei que foi, porque começa o lance, são 2 lances na verdade, no início não mas depois ele realmente segura o Borges e aí eu acho que ali foi pênalti. Vamos ver o que o Fábio, goleiro do Cruzeiro, e também o Heraldo, atacante da URT, disseram ontem, após principalmente terem participado de forma direta desse lance aí. Veja aí. Eu ia chutar a bola de primeira, mas eu ia acertar o atacante, né? Então eu tentei tirar para o lado, ele acompanhou a jogada, mas eu acho que ele foi infeliz porque se ele continuasse na jogada, ele se jogou, se ele continuasse na jogada ele poderia ter mais chance de fazer o gol, mas ele achou que o juiz ia ser simulado ali na ocasião aí por ele ter se jogado no chão. Mas são coisas do jogo, né? Acho que ali tem que pensar muito rápido e fazer o que é melhor. Às vezes se eu chutasse em cima dele, poderia fazer o gol, o RT. Então, naquele momento, tentei puxar para minha perna direita e jogar no fundo. Mas ele foi esperto nesse lance e fechou bem. E ele só errou em se atirar, porque eu nem relei nele. Na minha opinião, eu acho que sim, né? Vocês têm as imagens aí, dá para tirar as conclusões melhores. Fábio, eu nem relei nele. O Fábio deu uma reladinha de leve. Não, Fábio. mas não foi pênalti, não. Só uma cutuca, Eu tô surpreso com você, viu? Eu tô surpreso com você. Como assim surpreso comigo? Não, porque eu achei que você seguiria a nossa linha aqui. Que linha, rapaz? Aqui não tem esse negócio de linha, não. Aqui não tem esse negócio de linha, não. Cada um tem a sua, mas eu achei que você ia concordar, porque pra mim não foi um lance. E outra coisa, eu não mudei minha opinião com respeito ao que eu vi na hora que eu tava narrando o jogo, não é?
Porque então a foi gente... isso. Na hora é muito gritou, fácil. Porque tem cara aí... Eu também não. Na hora eu falei que... Porque o cidadão vê 300 câmeras, não é? 300 câmeras e fala, não foi pênalti. Aí é fácil, né? na hora, Aí né? fica fácil. Aí inclusive, tem nego que erra até no replay. Vê o replay 200 vezes e continua errado. Mas o que eu quero dizer é que o cara tomou a frente, não tinha por que ele simular um pênalti ali. Mas entendeu? na verdade... Ele fatalmente tomaria a bola do Fábio e dava para girar e ficar diferente Na pro gol. transmissão sem o replay, eu disse que não foi pênalti. Depois acompanhando, depois pelas outras câmeras, você tem mais noção disso, né? Só que eu tinha uma dúvida naquela encostada ali que o Fábio deu, mas aí na câmera ficou mais fácil. Você tem que pensar o seguinte, Everton, mesmo que o Fábio fez a bobagem, o jogador tomou a frente ali, e mesmo que tenha existido algum contato, é um contato normal de jogo, não é o suficiente para configurar a falta, porque veja bem... Não existe pênalti ou pênalti. Não, eu não tô falando isso, eu concordo com você, mas o que eu digo é o seguinte, foi um contato tão mínimo que é quase você dizer o seguinte, a partir do momento que ele fez a bobagem, a única coisa que o Fábio poderia fazer é, meu filho, pode ir, eu não vou nem tentar pegar a bola, porque ele tomou a frente ali, o mínimo de contato ia existir, entendeu? A questão do Fábio ter... A questão do Fábio ter... E além disso, eu confesso que eu não vi essa câmera que a Edmara está falando, mas eu recebi várias mensagens das pessoas dizendo que há uma câmera que mostra que ele sequer toca. Eu nem estou levando em conta essa imagem. Mesmo tocando um pouquinho, para mim, não foi o suficiente para configurar a pênalti. Bom, Que bacana, né? Primeiro jogo a gente já está discutindo se foi pênalti. É verdade. Eu achei que o juiz foi bem. Mas no geral foi bom isso acontecer para o Fábio também se ligar, que é um grande goleiro, é o melhor do Brasil, e que não se pode brincar na frente de um atacante do jeito que ele brincou ali. Então, numa dessa aí, na próxima oportunidade, dê um bico para onde o nariz apontar, que não vai passar por esse tipo de problema. Mas para mim o pênalti aconteceu. Olha aqui, meus amigos, agora eu vou falar da melhor troca de óleo da Grande BH. Tá vendo, Fábio? Passa lá para trocar o óleo, Fábio. Essa marca você já conhece. E se não conhece, precisa conhecer. A Quick Lube é uma troca de óleo que se preocupa com você e com o seu carro. Enquanto eu vou falando, vai conferindo aí toda a estrutura da Quick Lube e uma infinidade de serviços. Troca de óleo e todos os filtros, serviço de higienização do ar-condicionado do seu carro, troca do fluido de freio, troca do fluido de arrefecimento e muito mais. Para oferecer tudo isso, a Quick Lube conta com a melhor equipe de profissionais do mercado automotivo, com um ótimo e excepcional atendimento, melhores equipamentos e produtos também. Além do conforto, segurança e principalmente os melhores preços, você não encontra em outro lugar. E de repente você não dá tanto valor, mas trocar o óleo eu troco em qualquer lugar. Não! Lá você vai ter atendimento, preço baixo e ainda vai faturar prêmio. Daqui a pouco eu falo. Você deve estar pensando aí, querendo me perguntar, isso é um absurdo, não é? Não é? Claro que não. Você não paga nada mais por todos esses serviços e esse conforto que você está vendo aí. Sabe por quê? Porque a Quick Lube cobre qualquer oferta da Grande BH. Tem Quick Lube no posto Pica-Pau, lá na Via Expressa de Contagem 447. Tem no posto Praia também, lá na Rua Registro 1925, lá no bairro Colonial em Contagem. Em Belo Horizonte também, na Contorno 10.325, próximo à estação do metrô Carlos Prates. Na Avenida Vilarinho, 3353, lá em Venda Nova também tem, atrás do Decisão Atacadista, e na Avenida Tereza Cristina, com JK, atrás da PUC, lá no Barreiro. Tem promoção porque os 100 primeiros que trocarem o óleo é o filtro na Quick Lube e disserem que assistiram os donos da bola, vão ganhar, olha isso aqui, essa camisa oficial, é produto oficial mesmo, da Ferrari, e é bacana a camisa. Olha aqui, olha que legal. Você vai ganhar só para os que agendarem a troca por telefone. Então você vai ligar agora e agendar sua troca no 3399-7010. 3399-7010. Comece a semana trocando o óleo, porque trocar o óleo é bom demais, ok? Lá na Quick Lube, 3399-7010. Pega aí, ó, grande Arthur Muller. Olha aqui, no primeiro teste do ano, deu galo. Ontem o time... recebeu o Democrata lá na Cidade do Galo e venceu, só pode ser na Cidade do Galo, se o Galo jogou, não é? Então a gente vai ver como foi esse jogo treino agora aqui nos Donos da Bola. Jogar para valer mesmo só na quarta-feira. Depois de apenas 6 dias de pré-temporada, o primeiro teste do Galo e também de Paulo Autuori. O importante era colocar eles em atividade, usar algumas coisas que a gente tem procurado trabalhar aí, especialmente no aspecto defensivo, que é o que a gente está trabalhando mais, né? Até porque a parte ofensiva da equipe já é muito boa, né? A capacidade de criar é enorme da equipe.
Então é só organizar em termos ofensivos, até para dar mais liberdade àqueles que têm a obrigação de criar, de correrem mais riscos, né? Porque isso é que faz a diferença. Sem Hever, com dores no tornozelo esquerdo, Emerson ganhou a vaga. Na lateral esquerda, Michel. E para substituir o craque Ronaldinho, mais uma vez Guilherme na posição. O primeiro gol foi de falta. E o segundo foi logo em seguida. Pausa para uma aguinha e na volta um deslize e um gol de um velho conhecido da torcida. 2-1. Marinho diminuiu para o Democrata. Na cobrança de pênalti, Jô perdeu a chance de ampliar. Ele não pode perder em jogo, né, importante. Mas em jogo treino, tudo bem. A gente deixa passar. O time tá pesado ainda por conta do condicionamento e tal, mas a gente vê que o time do Galo vai continuar forte. Pelo primeiro teste do ano, o Galo foi bem. Eu acho que a gente tem tudo para ganhar Libertadores de novo, Mineiro, até o Brasileiro e quem sabe Mundial de novo, né? Vamos tentar. No segundo tempo, outros jogadores foram testados. E na lateral esquerda, o argentino Dátalo apareceu. Uma dúvida ainda sem resposta para o treinador. Vamos segurar um pouquinho mais. No treino de segunda eu defino quem é que vai começar ali pela esquerda. Né? Na primeira experiência do ano, além de velocidade, a marcação também deve ser o forte do grupo. Quem parece ter vaga garantida no time já entendeu o recado do comandante. Tem colocado bem específico a parte defensiva. Quando eu falo a parte defensiva, não são só os zagueiros, os laterais e os volantes. É toda a equipe sem a bola. Quando nós não temos a bola, para a gente diminuir os espaços, estar bem próximo para correr menos e um ajudar o outro. É pouco tempo de trabalho, creio que da forma mais rápida possível nós vamos entender isso e procurar dar o nosso melhor. Agora fica a expectativa para a estreia na quarta-feira contra o Minas Boca, em Sete Lagoas. Muito bem, e a gente transmite pela Band News, chamando a atenção mais uma vez pelos 89,5. Vai lá, ouve que você vai gostar, eu tenho certeza. 89,5, também pelo bandnewsfm.com.br. Ô, ídolo, o cabelo do Fernandinho tá que nem o seu, né? Ô, ídolo, falha minha hoje, falha minha. Hoje não deu certo aqui, passei muita mão na caneta. Amanhã a gente recupera isso aí. Tá certo, tá certo. Ô, Cadu, mais um jogo treino, o Galo estreando então na quarta-feira contra o Minas lá na cidade de Sete Lagoas. Mudou muito pouca coisa, não é, Cadu? Em relação ao que a gente viu ano passado. O Guilherme será o substituto do Ronaldinho. Ou seja, não tem muita invenção. Pelo menos assim a torcida fica tranquila, né, ídolo? Exatamente, ídolo. Tem que ser assim. O Guilherme jogando no lugar do Ronaldinho. Acho que a posição que ele funciona melhor, armando, um pouquinho mais recuado e pelo meio. Esse negócio de jogar pela ponta não é muito do Guilherme. Ele já fez isso algumas vezes, não deu tão certo. E eu acho, Everton, que se o Galo quiser jogar esse campeonato com o time reserva o tempo inteiro, até com sub-23, alguma coisa nessa linha, consegue os resultados satisfatórios na grande maioria dos jogos, colocando aí o time principal só nos clássicos. Acho que dá para levar tranquilamente o campeonato. A gente que imagina que a estratégia do Galo vai ser muito perto disso, talvez não exatamente nessa linha, mas colocando o time titular em poucos jogos, para mim não tem dor de cabeça nenhuma, vai ser legal a gente observar jogadores diferentes. E a gente tem notado em outros estaduais times, clubes que não têm elenco tão repleto quanto o Galo, conseguindo resultados satisfatórios com o Sub-23. O Internacional, por exemplo, jogando ali com jogadores que ninguém conhece, conseguindo resultados 100% no Campeonato Gaúcho. Então, o Campeonato Mineiro vai ser essa história mesmo, observação, preparação no time, agora, não é competição para valer. Né? Mas deixa eu aproveitar, Dimara, para você e o Cadu comentarem também. Enquanto vocês vão comentando, eu vou lhe chamar o Léo Gomes, que eu preciso confirmar um negócio comigo. Tá. Sobre essa questão do Dátalo ter treinado por um período na lateral esquerda, aí não seria a primeira invenção, não, Dimara? Não é melhor seguir a cabeça do ídolo Cadu Doné e escalar o Emerson por ali?
que era uma preferência. Vai falando aí que eu vou do ali, já Cuca, volto. né? Agora, interessante, Cadu, que o Autori deve ter conversado com o Guilherme, né? Porque essa posição do Ronaldinho, apesar dele fazer essa função, não é a preferida do Guilherme. Né? Então, quer dizer, a disposição do Guilherme em buscar uma outra história no Atlético continua. A forma dele jogar não é o que ele gosta de fazer, né? Aí muita gente fala assim, mas o que o Guilherme gosta de fazer? Qual é a posição eu já ia te perguntar isso. que ele gosta? Eu acho que é um segundo atacante, né? Isso que o Guilherme... Mas aí não tem isso exatamente no esquema do Galo, né? É uma coisa que... Agora, foi o Autori que lançou o Guilherme. Né? Então, isso também tem que ficar muito claro para todo mundo. Que se tem um treinador que sabe aonde e como ele deve fazer com que o Guilherme jogue, esse treinador é o Paulo Autori. Foi ele que conseguiu ver no Guilherme essas qualidades que o levariam a uma equipe titular. Que foi o que ele fez. Foi com o Autori que ele subiu, que ele teve essa chance, que ele teve essa oportunidade. Então, se é assim, pelo jeito, na cabeça do Autori, ele vai continuar sendo um reserva do Ronaldinho. Isso não vai mudar, né? Na realidade, eu também gosto muito do Guilherme no ataque. E quando eu digo que essa função que ele vai exercer... Fui ele perguntar ao Léo Gomide, viu? E aí, o que ele falou? Não sei se vazou tampando o microfone para perguntar ao Gomide. Então, na verdade, eu queria chamar ele para falar com a gente aqui. Ele falou que o Dátolo, é pior que o meu, falou que o Dátolo tá pior mesmo. Falou que o Dátolo até que treinou bem na lateral esquerda, né? No meio rendia muito bem, empurrou para a lateral, mas que não dá para saber, até porque, pelo que o Democrata demonstrou, ele foi um pouco exigido, principalmente no aspecto de marcação. Exatamente, mas eu acho que o Dátolo, nem essa condição física toda que a gente espera dele, pelo meio ele não apresentou, e a gente já estava mais pro meio da temporada, né? A lateral tem um nível de exigência físico muito maior. Né? Técnica ele tem, né, Cadu? Todas as vezes que ele entrou na equipe do Atlético, e até nos 2 primeiros jogos, a gente chegou a elogiar uma condição técnica, um reajuste de jogo, ele ajudava os companheiros ali, mas ele não tem essa condição física mesmo. Nessa parte eu concordo com você, acho que ele não combina exatamente com a lateral, e eu prefiro o Emerson, né, Ido? Aliás, na verdade, eu acho que eu prefiro o Emerson no lateral esquerdo do que qualquer um aí. Eu sou muito fã dessa opção. Quase isso, tirar o Marcelo e bota o Emerson. Eu gostaria que vocês prestassem muita atenção. E de repente, até enquanto o Paulo Autori falar ali, vocês parem com os assuntos paralelos, para a gente prestar atenção no que está acontecendo. Vocês estão falando muito aqui, vocês estão se ligando no aspecto principal do programa. Você não está prestando atenção. Edmar, olha assustado. O que é isso que esse cara está falando? Vamos olhar. Fala aí, assim, para a gente comparar os cabelos, né? Tá igual, penteado igual. Eu tô sem óculos, então não estou enxergando. Não, Cadu, eles estão sendo eu não sei nem quem você colocou ali. Fernandinho Doné, né? Ou Caduzinho. Tem nada a ver, pô, tem nada a ver. Mas eu acho bacana o cabelo do Fernandinho, hein? Bacana, beleza. Obrigado pela comparação aí. Olha aqui, vamos ver aí o que disse o técnico Paulo Autori sobre o esquema herdado do técnico Cuca. Veja aí. Eu acho que é uma questão de lógica e de bom senso, cara. Uma equipe que já joga junto há algum tempo, que conseguiu um excelente ano, conseguiu resultados ótimos. Qual o objetivo de um técnico chegar aqui e alterar? Não tem que alterar nada. Agora, tem que ter alguns ajustes, né, cara? Temos que nos fazer perguntas, ou seja, o que não rolou, o que não foi bem na equipe, em termos de conjunto, cara? E vamos trabalhar em cima disso, é isso que nós temos feito. Tem que saber o que não rolou legal, né? Porque o time vem de boas campanhas, não é? Ao contrário de mim mesmo. 2012 foi muito bem, não é? E 2013 o time, né, levou a Copa Libertadores, né, Dimara? Autori, eu imagino que sua responsabilidade seja de fato muito grande. É melhor que você pegar um time numa situação de derrotas frequentes, de perdas de títulos frequentes. Quando você pega um time que tem 2 temporadas e que ficou na cabeça de tudo que disputou, com exceção do Brasileiro ano passado, não é? Aí você tem 2 títulos estaduais, um vice-campeonato em 2012, uma Libertadores em 2013, e aí você pega esse time que está montado, que já tem um jeito de jogar, que a torcida gosta, entende que funciona. Eu imagino que a responsabilidade do Autori é muito grande, não é, Admar? E mais do que isso, né? Qualquer análise que vai ser feita hoje sobre o futebol brasileiro, a primeira coisa que se fala é: os 2 principais clubes com elenco, com grupo, com situações são o Cruzeiro e Atlético. Então você vai falar o quê de uma situação dessa? Agora, o Paulo Autori não é maluco. Quando ele fala assim, eu não vou mexer no esquema, eu vou tentar reajustar, ver aquilo que é necessário, tá mudando, e a gente sabe que é o setor defensivo, é óbvio que é o que ele tem mais feito nos treinamentos, ele não é doido, ele não vai mudar isso. Se ele tiver que mudar, ele vai ser no contexto. Você já pensou se ele muda tudo e aí não dá certo de imediato, ou a chance dele de permanecer tendo a rejeição que ele teve é muito pequena. Agora, a torcida atleticana quer ouvi-lo.
Não, essa história que você falou do Autori que não vem com uma sequência de bons trabalhos, ao contrário do Galo que vem aí em anos muito positivos, isso tem os dois lados, né? É claro que é melhor para o treinador pegar um time que está no caminho certo, que já está formadinho, que ele não precisa ter um trabalho muito grande. Mas se há um lado negativo nisso, é aquela história, se der errado, o cara fica com o filme mais queimado ainda. A impressão que passa pro mercado é, pô, já não vinha bem, ele, não deu certo nem no Galo, certinho, a situação tá ruim mesmo. Não vou trazer ele pro meu time, não, que tá pior, sabe? O cara pensa assim, um cara de Rio em São Paulo, pensa, pô, o cara do Vasco, eu não vou contratar de jeito, se não deu certo no Atlético, que tem o Ronaldinho. O do Vasco é que não vai levar Fernandinho, mesmo. Eu vou trazer pra cá. Então, tem esses dois lados. Mas né? é aquele detalhe, viu, Paulo Autori? É isso mesmo que você disse, cara. Não tem que mexer muito na equipe, não. Agora, ter perdido o Luan, daqui a pouco nós vamos mostrar, foi realmente uma grande perda. O Luan, primeiro reserva, importantíssimo, um jogador de marcação, de velocidade, foi um grande problema. Aí a diretoria vai ter que se mexer, hein? Eu sei que tá difícil, mas vai ter que se mexer. Você que é de Minas Gerais, preste atenção aí, Maluf e Calil, vocês dois aí. Tem mais de 18 anos e pode comprar o carro zerinho a partir de R$ 386 mensais. E é isso mesmo, menos de R$ 13 por dia é muito barato. Toda a linha Chevrolet com garantia de fábrica é só com o Brasil. Você está com alguma dúvida aí, Maluf? Ligue agora e consulte pelo 3003-4443. Lá, além de resolver o seu problema do carro, você também pode pegar, de repente, alguns conselhos para novas contratações. E olha que moleza, você que vai comprar hoje irá concorrer a prêmios de R$ 25 mil toda semana. Ligue agora, 3003-4443. Imagina você aí, de carro novo, gastando menos de R$ 13 por dia e com R$ 25 mil nas mãos para gastar como quiser, você não vai perder, vai. Ligue neste minuto, 3003-4443. Seu Chevrolet sai por parcelas de R$ 386 e só a Brasil faz isso para você. Você depende do carro para trabalhar? A GM tem as melhores opções de carros para você com conforto, economia e baixo custo de manutenção. E se você tiver um CNPJ, temos condições ainda mais especiais para você. Já ligou? Tempo é dinheiro, amigo. 3003-4443. Não deixe o seu sonho para depois. Comece o ano bem e conquiste o seu carro zero. Agora, com quem eu compro, eu confio. Consórcio Nacional é Chevrolet Brasil. Ligue agora. 3003-4443. E a Chevrolet é Brasil. Zil. A gente vai para um rápido intervalo, 2 minutinhos só. Daqui a pouco a gente volta. Não saia daí.